Olá, minhas queridas! Mais um vídeo aqui para compartilhar um pouco sobre o nosso mundo, a feminilidade, de algo que Deus tem dado para nós, mulheres, aí como presente, né? É assim que a gente tem que pensar. A nossa feminilidade é um presente de Deus para nós. E hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre um assunto que tem me pedido muito. Olha, de todas as coisas eu tenho falado sobre educação de filhos, cuidado com a casa, feminilidade em si, né? Nós como mulheres, mas o que mais tem me pedido é questão de organização de casa. E um dos vídeos que eu trabalhei um pouquinho sobre isso, eu falei sobre destralhar, né? E algumas pessoas falaram, mas como é que eu faço isso? Como eu começo? Minha casa tá com muita coisa que eu tô percebendo que eu não tô usando, então como eu começo? E esse vídeo é sobre isso. Como você vai destralhar a sua casa, como você vai organizar de forma que ela fique bem boa para que toda a família se mova, né? Se viva nela com mais tranquilidade. E antes de nós começarmos, né, a falar sobre isso, eu queria ler um texto que está em Provérbios 31, 27, muito conhecido por nós aí, mulheres, mas é sempre bom a gente estar relembrando algumas coisas, tá bom? Provérbios 31, 27 diz assim: a mulher sábia atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher sábia atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Vamos nos ater a duas palavrinhas aí, né? Duas expressões, por exemplo, que é bom andamento. Bom andamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que muitas vezes a gente está com uma casa confusa, né? Não tem um bom andamento, porque tem muita coisa que nós temos em casa que às vezes está atrapalhando, muita coisa que a gente não usa, muita coisa que está aí guardada há anos e só está juntando poeira porque não está sendo usada. E não come pão da preguiça. Palavra preguiça. A organização da casa não envolve, gente, arrumar a casa, organizar a casa não envolve uma questão emocional, mas uma questão racional. Eu preciso fazer isso. Eu não tô sentindo que eu preciso arrumar e organizar minha casa. Não vai sentir, mas você precisa. Tem coisas que nós precisamos fazer para o bom andamento da nossa casa. E isso envolve nossa atitude, né? Nossa atitude como mulher. Já falei sobre isso em alguns vídeos. Não é que você vai fazer tudo sozinho, você não deve. Inclusive, eu falei sobre a importância de se delegar. Mas tem coisas que você, na sua administração, você precisa primeiro se organizar, pensar no processo e depois ensinar o restante da família como continuar com esse processo, tá bom? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre destralhar. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: destralhar envolve mudar nossa mente. Mudar nossa mente. Por que, Sara? Porque nós temos muitas coisas na nossa casa que a gente nem sabe por quê, né? Ou porque comprou demais, ou porque ganhou de alguém, ou porque mesmo estando velho, rasgado e enfim, quebrado, você quer continuar com aquilo. Então, a nossa mente tem que mudar, né? Eu preciso dar um bom andamento da minha casa. Então, esse objeto faz parte desse bom andamento da minha casa? É isso que você tem que pensar, tá? Então, primeiro, vou ensinar vocês como que você vai fazer isso, como que você vai destralhar essas coisas que estão aí na sua casa que realmente não estão servindo, tá? E eu tô falando bem claro, não estão servindo, tá bom? E vocês vão daqui a pouquinho entender outros processos e vocês vão entender não serve para quem, não serve para você, não serve para outra pessoa, como é que é isso, tá? Então, primeira coisa, você vai separar tudo por objetos, não por lugar. Então, o que muitas vezes a gente escuta assim, eu vou começar a destralhar minha casa pelo meu quarto. Não, não é assim. Você vai começar
por objetos. Eu vou falar ainda um pouquinho num vídeo sobre pequenos passos, a importância dos pequenos passos. Então não adianta você falar assim, hoje eu vou destralhar minha casa inteira, você não vai conseguir sair nem de um móvel, né? Porque são pequenos passos que você precisa fazer para você começar a destralhar, porque depois que você entender o processo, você vai fazer isso continuamente, de uma forma mais leve, mas esse primeiro destralhe que a gente fala, precisa ser muito bem organizado para você não se perder no meio do caminho, não desistir, realmente é muito cansativo fazer isso. Então, primeiro você vai separar as coisas que você precisa destralhar por objeto. Como assim? Eu preciso destralhar, por exemplo, vamos supor que você tem livros na casa inteira, tá? Então, você tem livro nos quartos, na biblioteca, no quarto dos seus filhos, na cozinha, na sala, enfim. Se você pensar em lugar, quando chegar lá no quarto, aí você vai separar de novo o livro, de novo o sapato, de novo. Então, isso acaba não te dando a noção do todo. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os livros da casa, todos, juntar num lugar só. Ou estou usando o livro, mas por exemplo, todos os medicamentos da casa. Vou pôr tudo num lugar só e você vai olhar um por um, tá? É um livro que você já leu, é um livro que vale a pena você reler, é um livro que seus filhos ainda usam. Não, nenhum desses casos está lá jogado há anos, ninguém folheia, ninguém lê nada e essa preciosidade que é um livro pode estar sendo usado por outra pessoa, tá bom? Então aí você pode doar e enfim. Remédio, você vai olhar um por um, vai ver a data de validade. Tem muitas caixas vazias. Olha quanta coisa que a gente guarda que pode ser eliminada. E aí você vai olhar um por um e fazer essa observação do que realmente você precisa. Ah, esse remédio aqui, eu paguei tão caro, ainda tá na data de validade, mas é para uma doença muito específica que eu não uso mais e ninguém vai usar mais, porque não é uma coisa assim, não é uma gripe, uma febre, nada disso, é uma coisa muito específica. Tem alguém que ainda pode usar? Não. Já venceu? Vamos jogar fora. Remédio é sério. Você ficar guardando coisas que passou da data de validade e você tá lá, né? E aí vai um filho ou você mesmo toma e você passa mal. Por quê? Porque o remédio já tá vencido e já não vale, né? Mais a pena tá tomando. Então, primeira coisa, você vai pensar, o que eu vou arrumar hoje, né? São os remédios? Então, eu vou pegar todos os remédios da casa, vou separar por objeto, primeira coisa, tá bom? Segundo, você vai coloque todos os objetos que você tem no mesmo lugar, como eu falei, você vai colocar tudo num lugar só. Se é numa mesa, se é uma coisa, se é pouca coisa, se é no chão, se é todos os sapatos, se é em cima de uma cama, mas você vai colocar tudo num lugar só, para você fazer a sua avaliação de ver realmente se aquilo vale a pena estar continuando na sua casa, tá bom? Comece descartando, terceiro passo, o que você não gosta ou que não te serve. Pensa assim, gente, todo objeto na nossa casa tem que ter uma função. Todo objeto na nossa casa tem que ter uma função. Se é uma função, mesmo que seja uma função de enfeite, preste atenção comigo. Ah, mas eu não gosto daquele enfeite, eu ganhei de casamento, eu ganhei de uma amiga, não gosto. Então eu coloco ele lá no cantinho ou dentro de um armário, ele não está cumprindo a função dele de enfeitar. Tá entendendo? Isso vai entulhando essa casa, né? Então todo objeto tem uma função, ou para você, para sua família, ou para outra pessoa. O que quer dizer isso? Se aquele objeto não está cumprindo a sua função na sua casa, ele pode servir para outra pessoa e você pode doar para alguém. Sara, ele não cumpre a função nem para mim e nem para outra pessoa, porque ele está quebrado, então joga fora. Destralha isso, não deixe isso na sua casa, ou rasgado, enfim, o que for, né? Não deixe isso na sua casa acumulando. Lembra-se, atende a um bom
andamento da casa. Isso não está atendendo, está entulhando, isso está bagunçando visualmente, tá bom? Quarta coisa, depois a gente vai retomar aqui, a gente vai conversar mais um pouquinho, mas quarta coisa. Isso é mais difícil, mas é importante. Você precisa tomar a decisão. Que decisão? Vai ficar? Vai doar? Ou vai jogar fora? Ah, eu tenho tanta dúvida, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Você pega o objeto na mão, olha bem, isso serve para mim? Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta. Espera aí. Vou pegar a caneta aqui. Pega o objeto na mão. Sente ele. Isso serve para mim? Ah, não, tem muita caneta em casa? Serve para outra pessoa? Ah, serve, está em bom estado de conservação. Então você vai doar. Não serve, tá sem tinta, mas tá ali guardado lá no pote de canetas. Joga fora. Entendeu? Tome uma decisão. Porque, e você vai perceber, gente, que quando você começa a destralhar esse processo de tomar decisão, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a família, né? Nesse processo todo, esse processo de tomar decisão vai te ajudar também a tomar decisões na sua vida. Parece besteira, né? Mas é sério. Quando você não consegue nem tomar uma decisão do que vai ficar na sua casa, o que não vai ficar na sua casa, você não consegue tomar decisão em lugar nenhum, tá? Então, aproveita essa oportunidade para tratar isso em você, né? Eu preciso tomar uma decisão. Isso vai ficar na minha casa ou vai sair? Isso vai para o lixo ou não? Ainda serve, mas tome uma decisão. Ah, depois eu disse, não faz isso, tá? A dúvida é normal, principalmente se você nunca passou por esse processo de destralhe, né? Aquele apego ao objeto, aquele amor àquele objeto lá antigo, que não tá fazendo nada na sua casa. Você vai aprender a lidar com isso, tá? Com as suas emoções e entender que aquilo, se não te serve, ele está atrapalhando ao bom andamento da minha casa, tá bom? Quinto, eu falei já um pouquinho sobre isso, mas comece em passos pequenos. Você não queira organizar a casa num dia só, não. Você, por exemplo, pode começar com uma gaveta de meias e lingerie, ou uma gaveta que você usa short, camiseta. Você começa em lugares pequenos. Você vai pegar aquele lá que são, primeiro, o que você sabe que é esparramado pela casa toda. Então, se tem livro na casa inteira, se tem remédio na casa inteira, se tem coisas que fazem para parte da casa toda, né? Envolve toda a família. Mas você também pega depois as coisas que são, por exemplo, eu vou arrumar um pequeno passo, as coisas que estão dentro do meu banheiro, tá? Aquele armarinho que está dentro do banheiro, quantas coisas que podem ficar dentro do armarinho do banheiro. Eu não sei se você é uma dessas, mas como tem pessoas que têm 200, tô brincando, uns 30 creme de hidratante, porque ganhou. Eu falo que hidratante é uma coisa que às vezes a gente ganha porque é impessoal, né? A pessoa não sabe, vai dar hidratante. Então você tem aquele monte de hidratante e você não usa metade. Ou porque você não gosta do cheiro, ou porque você não gosta, tem alergia, enfim, ou porque você já se adaptou a algum outro tipo de hidratante, mas o indivíduo hidratante está lá, ocupando espaço no seu banheiro, no seu armarinho de hidratantes, por exemplo, né? Então, comece com esses pequenos passos. O que eu vou fazer hoje? Eu vou destralhar os sapatos. Vou colocar todos os sapatos na minha cama, na cama não, sapato na cama não dá, né, gente? No chão, né, do quarto, eu vou visualizar todos os meus sapatos. Depois faz isso, depois todos os sapatos do seu filho, depois da sua filha, depois do seu marido, enfim, as pessoas que estão na sua casa, tá? Então você vai olhar, tá em boas condições? Tem usado? Já faz 1 ano que eu não uso sapato. Gente, o que ele tá fazendo no seu armário, né? A nossa vida como missionária a gente muda muito, então a gente é bem minimalista, né?
Então a gente tem assim, o mínimo para você usar é um tênis, é um chinelo, é um sapato social, é uma sandália social, é o mínimo. E aí tem as pessoas que têm, sei lá, 20 sandálias. Passa o verão, você não dá conta de usar as 20 sandálias, né? Você tem, sei lá, 5, 6 botas diferentes. Aí passa o inverno, você não dá conta de usar tudo aquilo. Então, para que tem? E aí você começa também com esse processo de destralhe e pensar, realmente eu preciso disso? A pensar nas compras, uma compra mais consciente. Eu preciso disso? Eu preciso de 5 camisetas iguais, né? Que só mudam a cor? Tem certeza que eu preciso disso? Então você começa a pensar também sobre as suas compras, sobre aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida, tá bom? Então, esse é o 5º passo. 6º passo: não perca tempo parando por qualquer coisa. Começa e termina, tá? Você tá lá no seu processo de destralhe e aí, o celular tocou. Chegou uma mensagem do WhatsApp, eu preciso ver. Gente, não. Presta atenção, você está fazendo um processo que você precisa cuidar da sua casa, precisa, mesmo que você trabalhe, você está fazendo isso no sábado, domingo, de noite, não sei. Você precisa pensar que aquele é o seu tempo de cuidado com a sua casa e, consequente, cuidado com a sua família. Então, começa e termina. E eu coloquei bem claro, não perca tempo parando por qualquer coisa. Qual é a coisa importante que você precisa parar? Socorrer uma criança, tá? Seu filho está te pedindo ajuda por qualquer outra coisa, você para aquele momento, ajuda, dá atenção para o seu filho que ele precisa e volta e termina, tá? Não deixa tudo jogado, ou joga tudo dentro do armário de novo e depois outro dia eu faço isso. Não, começa e termina. Esse é um outro processo que a gente precisa ter como importante. Primeiro, saber decidir. Desculpa. Primeiro, saber decidir. O segundo, começar e terminar as coisas, evitar a procrastinação. Por isso que eu falo, não faz isso que pensando em fazer isso na casa toda. Faz pequenos passos, pequenos processos. Isso é muito importante para você, tá bom? 7, que eu já falei um pouquinho, no início, quando eu falei assim, mude a sua mente, pergunte qual a importância desse objeto para minha casa, para minha vida, por que eu tenho tantas coisas iguais? Começa a se perguntar, pensa aí, coloca na sua mente o que realmente é importante, tá bom? Então, esses são 7 passos aí que eu queria passar para vocês hoje. Lembrando que é a mulher sábia que edifica a sua casa. Então, busquemos sabedoria no Senhor até nessas pequenas coisas e vocês vão perceber depois desse destralhe que você separou realmente, olha, isso eu realmente uso. Isso eu não uso, mas dá para outra pessoa realmente usar. Gente, isso é um lixo, não sei o que está fazendo na minha casa há tantos anos, vou jogar fora. Depois desse processo, você vai ver como a sua casa organizada vai te ajudar até a limpar e manter a casa limpa, porque as coisas tem propósito, o objeto tem propósito na sua casa. Lembra, até um enfeite, tudo tem que ter um propósito na sua casa. Se ele não está cumprindo aquele propósito, realmente só está entulhando a sua casa, tá bom? Vamos finalizar relembrando. Primeiro, separe tudo por objetos. Segundo, coloque os objetos tudo no lugar para você visualizar. Olha quantos livros eu tenho, ou quantos sapatos eu tenho, ou quantas camisetas eu tenho. Eu preciso de tudo isso? Então coloque tudo no lugar. Comece descartando aquilo que você não gosta, ou não te serve, ou está estragado. Já vai separando, né? E faz aquela avaliação. Isso realmente é importante para mim? Tome a decisão. Não deixe de tomar a decisão. Esse objeto aqui eu tenho dúvida, vou deixar para depois. Não, tome a decisão. Aquele é o momento onde você precisa tomar a decisão e isso vai te ajudar também na sua vida. Comece com passos pequenos. Não queira fazer tudo de uma vez, tá? O 5º é comece com os passos pequenos. O 6º, não perca tempo parando para qualquer coisa. Começa e termina. E o 7º aí para a gente terminar,
que é o mais importante. Mude a sua mente em relação aos objetos que você compra. Objetos estão na sua casa e quando você for comprar esse objeto, realmente é importante ou vou gastar dinheiro de novo à toa, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você possa estar divulgando e compartilhando com as suas amigas. Foi um dos vídeos mais pedidos aí, então pode também pedir outras coisas, vocês podem falar comigo. Sara, compartilha com a gente, né, o que a gente está sobre esse ou aquele assunto e com certeza Deus vai nos dando graça e nós vamos aprendendo umas com as outras, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.